Cordiais saudações para si, é um prazer muito grande estar aqui convosco. Fala para si o vosso amado Daniel Kayundo Oficial. Você está nesse canal Voz do Reino Angola. Bem, eu estou aqui com o meu convidado especial. Nós vamos tratar um tema bastante interessante. Vamos falar um pouco sobre como ser missionário, ou seja, vamos falar sobre missiologia, se está certo? Bem, o nosso convidado é o nosso amado Emanuel. Irmão Emanuel, seja bem-vindo. Muito obrigado e estou feliz por estar aqui mais uma vez na Voz do Rei de Angola para dizer que já está a ser uma bênção. Amém, louvamos a Deus por isso. Glória a Bem, Deus. para você que sintonizou agora, esse é o canal, como o Amado acaba de dizer, A Voz do Reino Angola. Esse aqui é o YouTube e o Facebook Daniel Kayundo. Então pesquise, você vai encontrar muita novidade neste canal. Bem, irmão Manuel, o que é ser de facto missionário? Amém. Glória a Deus. A própria palavra missionário, na verdade, ela nasce de missões. Significa que não existe missionário sem missões. Então, o missionário é aquele que realiza missões. Mas essas missões, elas são realizadas por vontade divina ou por vontade de alguém soberano. Mas apesar disso, ainda tem pessoas que fazem missões por sua livre vontade. Porque quando se fala de missões, não estamos simplesmente a falar de missões do reino de Deus, mas existem ainda tantas missões, porque tanto os de Deus quanto os do diabo podem ser chamados também de missionários. Amém, louvamos a Deus por isso. É isso. Bem, essa resposta é tão profunda mesmo. Bem, irmão Emanuel, o que o motivou para ser missionário? Amém. Bom, na verdade, nunca foi meu desejo antes. Nunca foi meu desejo, mas que por causa do chamado que recebi de Deus, eu sou motivado por esse chamado. Deus me motiva por causa do chamado que Ele me concedeu. Não é por finanças, não é por lucro ou salário, mas é uma motivação que vem realmente do próprio Deus, e entendendo também a necessidade que há de ter que expandir o Evangelho para a salvação das almas perdidas. Ok. É isso. Bem, podes nos contar um pouco sobre a sua experiência no campo missionário? Amém. Glória a Deus. Há muitos homens que já fizeram o curso de teologia e dentro da teologia estudaram sobre missiologia, mas para aqueles que só têm a teoria, eu queria dizer que nunca é suficiente ter somente a teoria de missiologia. Ok. O fundamental nisso é mesmo ter a prática. Eu até diria que a maior forma de aprender sobre missiologia não é ouvir, é viver, é fazer a própria missiologia. Quanto à minha experiência, na verdade, comecei a fazer missões no ano 2022 e pela primeira vez no município do Mungo, mas isso pela orientação, pela liderança dos pastores, ou seja, isso foi na permissão, na aceitação dos meus líderes, meus pastores. Então, sem ter ouvido a voz de Deus, eu fui mandado pelos pastores a ter que auxiliar um dos pastores também que estava no município do Mungo. Nesse caso era o pastor Paulo. Então, na verdade, depois de um tempo, nós fomos vivendo juntos, trabalhamos, eu estava ali como auxiliador, e que a experiência de missões ela foi, na verdade, muito longa e muito importante. Por quê? Porque foi através desse tempo de missões que realmente aprendi muita coisa. Mas agora, como é que foi a minha experiência de missões? Eu aprendi através disso o quanto é difícil pregar o Evangelho, embora no princípio nos pareça tão fácil, e embora no princípio nos pareça ser como algo que depois vamos ter grande recompensa, mas apesar de tudo isso é muito difícil. Por quê? Porque apesar da dificuldade de salvação de almas, ou de almas que não se convertem, ainda assim existem muitas necessidades e dificuldades como área financeira e não só, tantas e tantas outras. Ok. É isso, líder. Ok. Sim. Louvamos a Deus por isso. Bem, vamos dar uma curta pausa e voltaremos brevemente para outros assuntos. Amém. Para você que está do outro lado, nosso telespectador, não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar as notificações. Voltaremos brevemente, não saia daí, junto.
Vai cair na água, ficar de pé. Fala, papá. Levanta, fica assim. Fala, papá, você tá bom? Faz tiro. Oh, tudo bem, filha? Tá tudo bem, papá. Jolinel, vai onde? Ele escorrega, tua vez. No vídeo, rápido, escorrega. Jolinel, Vai. Jolinel, tudo bem? Dai, Hã? Tudo bem, papá. dai, papá. Volta, volta. Papá Volta também pro tá bom. lado. Pode fazer vídeo. Mama, lá não, mas caia. Fica só aí de pé. Vem, Olha vem. no papá. Olha, papá. Ai, ele tá naquele lado. Ele fala que estamos aqui no parquinho. Sobe mesmo ainda. Sobe. Pega bem. Ah, nem assim. Pega nesse lado. Pega aí nesse lado. Tira desse lado do papá. Tira do papá. Fala, papá. Papá. Ah, vem como no parquinho. Tá agradável. Mami, tá dai. Yeah. Agora chega lá. Espera. Espera. Vem. Oh. Tô. Vamos. Vai se catar. Tem água aí, tem água. Jolinel, vem, filho. Vamos. Subir mais velho, já. Chega, agora podemos ir, né? Vamos, ele olha aqui. Não se dospe. Vai, corre. Ah, vem, primeiro sobe. Vem. Essa bonitinha é quem? Chuchua lá um pouquinho os lábios. Chuchua os lábios. Pra mostrar na tatia. Desce. Vem, chega. Agora podemos ir, né? Moputo. Ninja, filha. Oh, Filha também. chega, né? Eu tô só no banho. Você tá no seu caminho. Chega, filho, vamos. Eu quero copiar tudo que ele faz. Paz e graça mais uma vez, sejam todos bem-vindos na segunda parte do nosso programa. Nós estamos a falar sobre missiologia. O nosso convidado de hoje é o nosso amado Emanuel, que tem experiência sobre esta área. Irmão Manuel, seja bem-vindo no segundo espaço. Muito obrigado, meu líder. Na verdade, é um prazer estar aqui na segunda parte ou fase do nosso programa, aqui no podcast o reino, A voz do reino Angola. Aleluia. Na verdade, é uma Louvamos- bênção grande. Amém. Louvamos a Deus por isso. Sim, sim. Irmão Manuel, você na primeira fala, você falou algo interessante. Você falou sobre as dificuldades que o campo missionário ou que você enfrentou no campo missionário. Bem, será que o dinheiro é fundamental na pregação do evangelho? Amém. Glórias a Deus por isso. Na verdade, é uma questão importante. Importante porque muitas das vezes nós cometemos erros ao estudarmos sobre missiologia sem falar de finanças. Mas eu quero dizer que, pela experiência que eu já tive no campo missionário, é fundamental, na verdade, mas é muito fundamental o dinheiro. Isso digo por quê? Porque existe muita coisa no campo missionário que não pode ser resolvido pela oração, não pode ser resolvido pela pregação da palavra, tem que ser com finança. Então, o dinheiro, na verdade, é muito importante e eu até chamaria ele de os pés da unção ou os pés do ministério. Quer dizer que não é possível realizar missões sem finanças, até porque o próprio Jesus Cristo, ele realizava missões, mas a Bíblia vai dizer que ele tinha um tesoureiro. Então, se era tesoureiro é porque tinha finanças também. Bem, amém. Louvamos a Deus por isso. Há um detalhe interessante. Sim, sim. Nós temos visto muitas pessoas estão chamando para a missão, ou alguns se chamam, Sim. mas depois de um certo tempo eles vão para a missão e saem frustrados. O que é que está na base dessa frustração? Bom, na verdade existem vários motivos. E os motivos eu diria que são pessoais, porque se eu especificar, se eu dizer simplesmente que eles voltam frustrados por falta de finança,
Então estarei errando, porque existem pessoas que estão a voltar das missões, né, tendo finanças suficientes, mas que por não ter almas, por ver que as almas não se convertem, então voltam frustrados. Mas muitos deles também, né, não quero dizer na sua maioria, para talvez não cometer um erro, mas eu quero dizer que um dos grandes motivos tem sido mesmo a falta de finança. Falta de finança na medida em que o missionário que se encontra no campo, né, ele precisa, para além de realizar o trabalho que ele faz, para além de pregar o evangelho, ele precisa também de alimentação, ele precisa de vestuário, ele fica com tantas e tantas necessidades que só é possível satisfazer com finanças. Então, muitos, por não terem oportunidade, não terem chance, não terem como conseguir essas finanças, uns porque são enviados sem apoio e outros porque estando lá não conseguem até fazer mesmo nada e no final não conseguem adquirir finanças. Na verdade, isso tem levado muita gente à frustração, é um dos motivos. Mas ainda existem tantos e tantos motivos e eu até faria a questão principalmente a falta de conversão de almas. Eu penso que é um dos grandes motivos também. Ok. É isso. Então, subentende-se que às vezes quando o missionário está no terreno e está a ver que às vezes as almas não estão se rendendo a Cristo porque a expectativa é enorme. Sim. Ou seja, ele vai com o pensamento de que quando chegar na aldeia tal, no município tal, no bairro tal, Certo. as pessoas vão já se convertendo tipo água. Certo. Mas às vezes a realidade é outra, É muito diferente. é diferente. Por quê? Porque a conversão não é um processo de um dia, 2 dias. Ok. A nossa motivação pode ser diária, pode ser momentânea, enquanto que a realização é anos e anos que dura. Então, muita gente, por não entender esse lado difícil das missões, volta frustrado. Ele vai com tanta motivação, com um plano, de que quando ele chegar, bastou começar o evangelho, então todas as almas já vão vir na igreja dele. Só que ele pode até adquirir pessoas na igreja, mas pessoas não convertidas. Pessoas que ficarão um tempo na igreja, mas nunca se converter. E eu até diria que é por essa razão que muita gente depois achou que é melhor buscar outros meios de ter que trazer as almas para a igreja. Dali onde começam a falsificar a palavra. Espera, calma aí. Você está a dizer sobre meios. Nós sabemos que Angola é um campo fértil, de momento é um campo fértil. Recebe muitos missionários do exterior. Recebe muitos missionários do exterior. Bem, também existem missionários que usam alguns elementos. Esses elementos que às vezes usam para atrair almas, esse aqui é mesmo divino? Ou como é que é? Do jeito que você tem essa experiência? Amém. Glórias a Deus por isso. Bom, muitos até já chamam isso de elementos proféticos. Com certeza, sim. Eu queria dizer que em toda a Bíblia não existe esse nome de elemento profético. Sim. Mas existem alguns elementos que foram usados e que, de acordo com uma avaliação, os homens preferiram atribuir o nome de elementos proféticos. E eu diria que o problema não tem nada a ver com aquilo que eles usam. Sim. Eu diria que o problema não é se eles usam um elemento para ter que realizar cura ou não. Mas que hoje em dia também tem surgido muita gente que tem exagerado. Ok. Por que eu digo que o problema não é o que realmente se usa? Sim. Eu digo isso porque o próprio apóstolo Paulo, a Bíblia vai dizer que até o lenço dele, os aventais de Paulo, curavam os enfermos. E as vestes de Jesus Cristo curou doente. Então o problema não é o que se usa. Mas atenção. Certo. É assim. Tudo bem, o problema não é esse, mas podemos usar isso como doutrina? Não. Sim. Isso não pode ser uma doutrina da igreja. Sim. A doutrina de toda a igreja deve ser somente Jesus Cristo. Ok. Elementos proféticos, tantos e tantos materiais que se usa para liberação de uma cura. Sim. Isso aqui é na base da fé. Quer dizer, eu faço isso pela fé. Pela minha fé, quando você beber água que eu consagrar, você vai curar. Pela minha fé, se você tocar nas vestes que eu orar consagrar, você pode curar. O óleo, o azeite pode te curar pela fé que eu tenho e você tem. Mas agora, para a salvação, né, a nossa doutrina tem que ser doutrina para a salvação. E a doutrina para a salvação é Jesus Cristo no centro. Ok. É isso. Sim, porque o que acontece? Jesus, se a gente pegar tantas cartas paulinas, existe evento que só acontecia uma vez. Certo.
Só acontecia uma vez, tudo bem. As vestes de Paulo, os aventais de Paulo curava. Certo. Mas se você pegar noutros livros, outras cartas, você não vai encontrar o mesmo registro. Agora, o que é que acontece com muitos missionários? Eles usam isso como doutrina. Tem sido frequente. Ok. Agora tiram a centralidade, que é Cristo. Agora os objetos é que ficam a funcionar dentro da igreja. Será que aos olhos da Bíblia isso está correto? Na verdade, não. Não pode estar correto diante dos olhos de Deus. Porque, na verdade, no século XXI, em Angola e em outros países africanos, isso aqui está a tirar o lugar de Jesus na igreja. Sim, sim. Hoje em dia tem igrejas que usam mais o óleo do que Jesus. Falam mais da cura do que de Jesus. Sim. E eu aprendi uma coisa interessante, que como cristãos, estando em Deus, nós devemos nos preocupar mais com Deus do que com as coisas de Deus. Ok. Há muita gente que vai atrás das coisas de Deus, mas não vai atrás do próprio Deus. A cura, o milagre é de Deus, são coisas de Deus, mas não é o próprio Deus. Ok. Por isso é que é Não possível. é o fundamental. Não né? pode ser o Não é a fundamental. essência Não é a do essência. Evangelho. A essência é o próprio Deus. Ok. Porque a cura não é que dá origem a Deus. Sim. Deus é que dá origem à cura. Ok. Então, se Deus é que dá origem à cura, significa que Deus é a essência. Ok. Antes de se falar da cura, tem que se falar primeiramente de Deus. Amém. Está a ser uma bênção muito grande estar aqui com o nosso missionário Emanuel, um homem que, segundo a sua explanação, está a caminho de 3 anos a 4 anos de missão na região sul e seu Planalto Central de Angola, Uambo, especificamente no município do Mungo. Isso. Bem, como é que você vê o Mungo em questões da explosão da palavra de Deus? Na verdade, essa aqui tem sido a nossa lamentação. Sim. O Mungo, na verdade, está completamente a necessitar de avivamento do Ok. Evangelho. Sim. Mas que tipo de avivamento? Não é falsificadores da palavra que nós pensamos lá. Não, nós estamos a precisar do Evangelho verdadeiro. Calma, o avivamento é aqueles que aconteceu com Jonathan Werde, Yeah. David Wilson, Paulo verdade- Esch, esses outros tantos homens de Deus que Na impactaram nesse mundo. Na verdade, isso é que nós chamamos de avivamento. Ok. Num lugar onde só tem gritaria, pode não ter avivamento. Mas onde tem evangelho genuíno, ali tem avivamento. Ok. Então, no município do Mungo, nesta fase, passa por uma carência muito grande de avivamento Sim. quanto ao evangelho. Amém. É. Bem, louvamos a Deus por isso mesmo. Está a ser uma bênção muito grande. Amém. Muitos pastores enviam os missionários por base do emocionalismo. E alguns deles dizem, não, estou a sentir da parte de Deus que é necessário com que o filho, a ovelha, vá para a região Y. Bem, será que isso é correto? Ou existem algumas ou seja, existem algumas retaliações nisso? Amém. Glória a Deus por isso. Na verdade, tem acontecido muito, pastor. Muitos pastores têm enviado missionários por ilusão. Ou seja, até vamos descartar a questão de ilusão. É a questão de querer mesmo aparecer. Ok. Por quê? Porque se eu tiver muitos ministérios, se eu tiver muitas igrejas, eu serei conhecido e serei bem falado diante de uma sociedade. Serei um tal, né? Serei o tal, serei o mais visto. Amém. O grande homem. Mas o que muitos desses pastores não sabem, ou seja, muitos deles sabem, mas ignoram, não valorizam, não velam para essa situação, é o que pode acontecer com o missionário que foi enviado por ilusão. Ok. Porque o missionário que foi enviado por ilusão é diferente do missionário que foi enviado pela vontade de Deus. Porque há muita gente que hoje começou bem na fé, mas acabaram morrendo espiritualmente, não é porque ele decidiu se desviar ou porque queria errar, mas porque o pai dele espiritual ilusionista lhe meteu num campo, lhe deu uma missão que ele ainda não tinha estrutura para suportar. Então isso pode gerar grandes retaliações no tempo presente, ou seja, no mundo, na terra, quanto a igreja afeta a igreja, mas que diante de Deus também é um erro muito grande, porque missões não podem ser realizadas na base da ilusão ou na base da soberba. Sim. Elas devem ser, na verdade, realizadas de acordo à vontade do próprio Deus. Por isso é que eu digo assim, há missionários que são enviados, mas há missionários que se enviam. Ok. Amém. Muito obrigado. Olha, estamos quase na reta final do nosso programa. Senhor Emanuel, qual é a mensagem que você deixaria para aqueles que estão se preparando
para a obra missionária, querem fazer missão, que mensagem você deixa para essas pessoas? Glória a Deus. Primeiro, que as missões não são boas. Não há quem diz missões são boas coisas, fazer missão é bom, mas eu estou aqui para dizer que missões não são boas coisas. Significa que se há pessoas que desejam ir nas missões, não vá inocente, não vá por motivação dos homens, não, lá vai sair tudo bem, não. Missões não são boas coisas. Não desista por não ser boas coisas, mas vá consciente de que não são boas coisas. Porque na verdade lá existe choro. Esse momento aqui faz parte da natureza missionária. Existem choros, existem grandes e grandes dificuldades. Mas o recurso essencial para as missões, número um, é ter a certeza absoluta de que você está a fazer missões não em nome do líder, não em nome do pastor da igreja. Está a fazer missões em nome de Deus Todo-Poderoso. Aquele que criou o céu, criou a terra, é o mesmo que está a te enviar, número um. Número dois, não vá fazendo missões naquela consciência que muita gente pode te introduzir de que, quanto ao sustento, aquele que te envia vai te sustentar. Isso é bom, Deus pode fazer isso, mas muitos que fazem isso são pessoas ignorantes. Porque o mesmo Deus que te disse que vai fazer missões é o mesmo que te disse que aquele que não trabalhar não deve comer. Então vá fazer missões consciente de que eu preciso ter condições também para missões, porque as missões sem condições não avançam. Ok. Você pode ter mesmo unção, você pode ter mesmo palavra e pode ser homem de oração. Se você não tiver condições financeiras, não aparecer ninguém que pode te apoiar financeiramente, acredita que a tua unção vai morrer, a tua graça da palavra vai morrer, porque no final você vai entrar em frustração e vai fugir do campo missionário. Amém. Então, meu conselho é esse. Tenha primeiramente a certeza de que Deus está a te mandar e não aceita ir sem preparação. Se prepara. Prepara-te financeiramente, emocionalmente e, se possível, é bom sempre ir com uma companheira. É muito importante. Amém. Louvamos a Deus por isso. Amém. Irmão Emanuel, Deus abençoe grande e fortemente pela sua participação cá no canal. Esperamos por ti várias vezes que a gente solicitá-lo. Bem, para você que está do outro lado, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Saiba uma coisa, acate os conselhos que nosso missionário acaba de dizer. Missão começou na mão de Deus, é divino, mas é necessário com que a gente tenha plena certeza que Deus mesmo está nos enviando, porque nós vimos claramente o que Jesus Cristo fez. Claramente ele diz que a obra que eu faço não as faço por mim mesmo, mas se o meu Pai é que me enviou. Certo. Então, se Deus é que te enviou, louvado, glorificado seja Deus na tua vida, mas se não, vais ter muitos problemas, muitas retaliações e o final de tudo é morrer espiritualmente. Não queremos que você morra espiritualmente, mas antes, porém, queremos que você certifique de que estás fazendo na vontade de Deus, não na vontade de um homem falho, carnal, mas sim na vontade permissiva do Deus que fez a terra. Até o próximo episódio, fique ligado.